Hoje vamos fazer uma breve resenha desta fabulosa referência científica que é o livro Microbiologia de Brock. Para você que está cursando agronomia e áreas afins, é fundamental ter esta obra em sua biblioteca. Aqui temos uma versão em português do original em inglês, Brock, Biology of Microorganisms, nona edição, de Martinko, Madigan e Parker. Esta é a 14ª edição e foi publicado pela editora Artmed de Porto Alegre. Os autores Madigan, Martinko, Bender, Buckley e Stahl têm uma sólida formação científica, atuam em áreas estratégicas da microbiologia e trabalham em universidades americanas de ponta. Neste livro, eles transitam com muita desenvoltura nas diversas áreas da microbiologia, utilizando com muita propriedade os conceitos básicos das diversas ciências que dão sustentação à microbiologia, tais como biologia, botânica, fisiologia, química, bioquímica, física, entre outras. Aqui temos a contracapa com informações importantes, edição, título, autores, editora, como eu falei, Artmed de Porto Alegre. E na sequência, o perfil de cada um dos autores. Então temos aqui apresentados o Michael T. Madigan, John M. Martinko, Kelly S. Bender, Daniel H. Buckley e David A. Stahl. Então são importantes nomes do mundo acadêmico norte-americano nesta área de microbiologia. Um dos pontos altos do livro são as ilustrações, como podemos ver nesses esquemas, desenhos, fotografias. Então, muita qualidade nessas figuras. Mas o grande mérito da obra é o tratamento científico e didático dispensado aos principais aspectos dos micro-organismos e seus processos, utilizando glossários, revisões, questionários e uma linguagem bastante acessível. Os autores nos fornecem uma sólida base científica de conhecimento sobre todos os grupos microbianos, abordando assuntos como taxonomia, filogenia, sistemática, biologia molecular, características bioquímicas, genéticas, entre outros. Além disso, a microbiologia aplicada às diversas atividades humanas também é abordada com muita competência, lucidez e objetividade pelos autores. No campo da agronomia, por exemplo, destacamos os tópicos sobre a microbiologia dos alimentos, a ação microbiana, principalmente de fungos e bactérias em processos fermentativos, resultando na produção de alimentos como pães, queijos e bebidas como os vinhos e as cervejas. Então eles são muito importantes e esse aspecto é abordado muito bem neste livro pelos autores. Também a ação microbiana na formação e na manutenção da estabilidade do solo é um assunto bastante interessante e abordado também com muita clareza pelos autores, como vemos aqui nessas figuras e fotografias, onde eles explicam o perfil do solo, as diferenças entre as diversas camadas, sob o ponto de vista da atividade microbiana. Aqui as diferenças de coloração devido à formação
de matéria orgânica e que proporciona maior atividade microbiana na camada arável. A explicação para o efeito dos micro-organismos, principalmente bactérias e fungos, na manutenção da estrutura do solo. Então, todos esses aspectos são muito bem discutidos neste livro. Destacamos também esse capítulo, onde os autores tratam sobre o envolvimento dos micro-organismos nesta importante área da engenharia genética e da biotecnologia. A questão dos organismos transgênicos, por exemplo, eles mostram de forma bastante profunda os processos microbianos envolvidos aí na produção de plantas transgênicas, ou seja, transferência de genes, por exemplo, de bactérias, que tornam as plantas mais resistentes ao ataque de certas pragas. Isso é um viés bastante explorado aí na agricultura moderna, graças à atuação e atividade de micro-organismos, e isso é tratado também com bastante clareza nesta obra. A questão, por exemplo, também das doenças de planta. É claro que existem livros específicos sobre fitopatologia, mas aqui também os autores fazem um apanhado bastante interessante nesta área, mostrando diversas doenças, fotografias e processos microbianos envolvidos na produção de doenças no reino vegetal e nas plantas de importância agrícola. Os diversos aspectos envolvidos na formação de simbioses microbianas são apresentados e discutidos neste capítulo pelos autores. Simbioses entre micro-organismos, simbioses dos micro-organismos com as plantas, com os mamíferos, etc. Então, todos esses aspectos são muito bem abordados nesta seção. Para a gente da agronomia, duas simbioses são bastante importantes e são tratadas aqui com muita eficiência. Essa simbiose das plantas leguminosas com as bactérias, resultando na formação desses nódulos, onde ocorre a fixação do nitrogênio, do ponto de vista ecológico, é muito bem discutida aqui. É claro que os aspectos bioquímicos, fisiológicos, genéticos também são discutidos, mas em outras sessões. De qualquer forma, a aplicação prática dessa simbiose é muito bem abordada nesta sessão, com bastante figuras, esquemas mostrando o estabelecimento da simbiose. Então, é um capítulo que eu recomendo a leitura para vocês. A questão das micorrizas também, que é a simbiose universal dos fungos e das raízes de plantas de modo geral, é também muito bem abordada pelos autores, com esquemas, fotografias, figuras e etc. Os autores também mostram a importância e os processos envolvidos na formação das micorrizas. A questão dos animais também bastante interessante, animais ruminantes que são muito importantes na pecuária. Então tudo isso é abordado de forma bastante clara aqui neste capítulo. Com essas considerações, nós ficamos por aqui. O objetivo da aula foi fazer uma apresentação geral e resumida desta monumental obra. É um livro que você tem que manter em sua biblioteca para consultas periódicas. Você não vai ler esse livro todo no semestre letivo ou até no ano letivo. É um livro que você vai consultar à medida que você sentir necessidade de esclarecer algum aspecto que você precisa conhecer. É um livro de referência para aqueles que quiserem ter uma visão geral, abrangente e, por que não dizer, mais profunda deste fascinante mundo que é o mundo microbiano. Era isso que eu tinha para hoje. Vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado e tchau.